uma saudação especial a quem nos assiste. E hoje, continuando a nossa saga de dificuldades para quem não é do ramo, mas quero apresentar uma pessoa que muito admiro pelo seu histórico de trabalho aqui em Farroupilha e que esteve até agora numa situação de dificuldades, porque o país, infelizmente, há muito tempo, ou talvez nunca tenha feito uma opção pela educação, pela transmissão de uma maneira eficaz dos conhecimentos. As sociedades que fizeram esta opção estão anos-luz à nossa frente enquanto sociedade e enquanto desenvolvimento econômico. Está conosco aqui hoje, para nossa alegria, aceitou o nosso convite, a professora Marijane Damin Felipe. Obrigado por ter aceito nosso convite e vamos começando. A sua saudação inicial, por favor. Ora, é um prazer muito grande estar aqui, é um privilégio, uma honra, tanto pela companhia de vocês e principalmente de ti, Senair, dos nossos ouvintes e fazer um breve relato da vida profissional e o que é que eu posso acrescentar em relação à educação. Muito bem. Inicialmente, professora, talvez seja surpresa, mas normalmente quem faz esta opção pela educação é porque não conhece a realidade do nosso país, da educação no nosso país, do nosso estado e muitas vezes até no município. Onde foi, quando foi que a jovem Marijane aceitou este desafio, esta missão de ser uma educadora? Bem, eu estudei no Carlos Fetter, na Escola Estadual Carlos Fetter, desde os 7 anos, onde fiz o que seria até a 4ª série, o 4º ano, e tive excelentes professores. Esses professores sempre me inspiraram, inclusive, nem deveria citar, porque todos foram importantes, mas a professora Elci Paza foi uma pessoa que foi um diferencial para mim quando fui alfabetizada, quando iniciei como alguém que escreve e que lê na língua portuguesa. Em seguida, fiz a minha admissão com a professora Marlene Tazzoniero, que além de ter sido a nossa professora no 4º ano, nos preparou para o admissão. Fiz a admissão e cursei o ginásio, que era o antigo ginásio, não é? E depois, no ensino médio, eu tive uma grande professora que se destacou muito no meu coração e o gosto pela língua portuguesa e pela literatura, que foi a dona Olga Brentano. Então, foram pessoas, os meus professores foram pessoas que tiveram um diferencial muito grande pela opção que eu fiz em ser professora. E eu sempre gostei muito de gente, eu gosto de interagir com pessoas, tanto com crianças como adolescentes e como os próprios adultos, que foi onde encerrei as minhas atividades em sala e no administrativo com o CESF, a faculdade da CNC. Né? Quais as instituições que a senhora passou enquanto professora? Bem, eu trabalhei 39 anos e 5 meses na CNC. Para mim e para muitos farroupilenses, eu acredito que seja CNC e não SENEC, né? Porque a gente traz uma vida inteira de convivência dentro da CNC. Eu trabalhei como professora e como vice-diretora, então 39 anos e 5 meses. E encerrei essas atividades em outubro de 2016. Trabalhei 18 anos no São Tiago como professora estadual, que foi uma experiência também muito gratificante. Aprendi muito, interagi com alunos de ensino fundamental, dos pequeninhos, o ensino médio, foi muito gratificante. E trabalhei 1 ano no CETEC da Universidade de Caxias do Sul como professora de literatura, interagindo também com adolescentes, então, né, que era o ensino médio. De todos esses educandários, qual que ofereceu mais condições e onde a senhora se sentiu melhor? O SENEC?
Na verdade, fica um pouco difícil dizer qual me deu mais condições, mas eu pude me desenvolver como pessoa e como profissional, como professora, em todos eles. Porque na SENEC, na CNC, eu trabalhei com alunos desde a educação infantil até os cursos de pós-graduação da faculdade, do CESF, que hoje é a Faculdade SENEC Farroupilha. Certo. E no Santiago também me acrescentou muito, porque é uma realidade diferente da escola pública estadual. Então eu pude aprender muito e pude aprender a fazer render com muito pouco de recursos públicos. Olha, a criatividade. Exato. E no CETEC da Universidade de Caxias do Sul, então eu tive uma outra realidade, que foi interagir com pessoas que tinham condições de viagens, de conhecimento ao exterior. Então também foi uma aprendizagem muito boa. Quais as maiores dificuldades, vamos dizer, se a gente pegar a mesma faixa etária, no começo há 20 e tantos anos, há 10 anos, qual o período da história recente da educação a senhora teve mais dificuldade? Quais os alunos de hoje são os mais difíceis ou teve outras épocas que foram mais difíceis de lidar com eles? Quanto à disciplina, quanto a interesse pelo aprendizado? Na verdade, não há diferença marcante entre aquele tempo e esse tempo. Condições financeiras das famílias, não há uma grande diferença. A grande diferença é quem tem uma família acompanhando. Então, o que é que faz com que a pessoa aprenda a parte formal, língua portuguesa, literatura ou outro componente curricular, outra disciplina, interaja socialmente, que na verdade o ambiente escolar é um ambiente de interação social. Qual é a grande diferença disso? É ter um pai, uma mãe, às vezes nem sempre um pai e uma mãe, mas um vô, uma avó, um dindo, uma dinda, os tios, uma família que acompanhe essa pessoa. O aspecto disciplinar, que eu sei que a senhora era bastante disciplinadora, e isso é um dado muito positivo, principalmente nos tempos atuais, o aspecto disciplinar aumentou, a indisciplina mantém-se igual? Como a senhora vê a disciplina através do tempo? Olha, eu acredito que a grande mudança seja a dificuldade que os pais têm nos nossos últimos tempos, ou nos dias atuais, de acompanhar os filhos. Hoje, as mães trabalham fora, né, têm uma vida profissional também, e junto com o pai são responsáveis pela questão de manter a questão profissional, a questão econômica, o que seja da própria família, e isso diminui muito do tempo que este pai e essa mãe têm disponível para os seus filhos. Então, o que acontece? A criança, o adolescente principalmente, ele tem uma certa dificuldade em entender a hierarquia. E nós temos hierarquia na sociedade. Nós temos hierarquia. Ninguém faz o que quer. Nós fazemos o que a própria sociedade nos permite, porque nós vivemos socialmente. Então, há ações e há palavras que não se adequam às regras sociais, às regras profissionais, às regras da interação com os outros seres humanos. E, às vezes, o não respeito, a não consideração ou não reconhecimento a essa hierarquia natural é que faz com que nós tenhamos muitas situações de indisciplina. Outro aspecto, a senhora trabalhou com pessoas, com alunos também da universidade. Esse aluno da universidade, ele está se dando conta que o mundo mudou muito e que ele vai ser um novo agente de transformação e de entendimento para onde estão as empresas
e para onde estão os futuros empregos? O que ele precisa? Ele tem consciência disso? Sim, eu acredito, pelo que eu pude observar nos 18 anos que trabalhei no ensino superior, que as pessoas se dão conta, assim, o acadêmico, ele tem consciência disso. Até porque hoje o mercado profissional, ele não está para quem não se dê conta desse tipo de atitude que ele deve ter, que esse acadêmico, essa acadêmica tem de ter frente às mudanças no mercado profissional. Se ele não estiver aberto às oportunidades, se ele não estiver constantemente estudando, se formando continuamente, porque hoje formatura praticamente não existe. Nós estamos em constante formação, né? Se não estivermos fazendo isso, nós acabamos por ficar de lado. Então, o que eu pude perceber muito é que esse acadêmico e essa acadêmica estão bastante cientes de que ele precisa se preparar para esse mercado profissional o melhor possível e estar sempre aberto às inovações. Até porque hoje é diferente da gente sair da sala de aula e fazer uma pesquisa na biblioteca. Hoje se pesquisa no Google, na internet, essas ferramentas. A gente vê que as universidades estão, inclusive, incentivando isso. Como é que isso está acontecendo? A que nível isso aconteceu na nossa universidade aqui em Farroupilha? Olha, num nível bastante profundo. O próprio EAD, nós temos hoje o EAD muito forte. O que é a educação à distância? É exatamente a ferramenta da tecnologia à mão. Então, eu não estudo simplesmente para dar um retorno ao meu professor. Eu estudo porque eu preciso me preparar. Eu preciso me preparar para que não esteja de calças curtas quando surgir a oportunidade ou o cavalo passa encilhado e eu não posso montá-lo porque não estou preparado. Não é? Então, hoje, eu não acredito que possa existir mais estudantes, principalmente no ensino superior, que simplesmente façam o seu estudo pensando em dar um retorno, uma resposta ao professor em busca de uma avaliação final. Não, eu acredito que ele se coloque frente a todas as dificuldades como sendo a pessoa preparada para encarar esses desafios e se sair bem. Muito bem, estamos encerrando o primeiro bloco, mas não saia daí. Daqui a pouco estaremos novamente conversando com a professora Marijane Damin Felipe, falando mais sobre educação e sobre o seu histórico enquanto professora. Obrigado. O cooperativismo liga pessoas e ideais a um mundo melhor. Conecta uma alternativa econômica eficiente com gestão e bons resultados. Une associados, colaboradores e sociedade a uma vida melhor. O Sescope RS interliga a educação, pesquisa e extensão a um trabalho mais eficiente. O cooperativismo também é para você. Informe-se e participe. Sescope RS, interação cooperativista para um mundo melhor. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agafarma é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde. Com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidados farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar. Oferecendo acesso à saúde com o cartão Agafarma, para que sua família viva sempre bem. Agafarma, cuida com o coração. Cuida com o coração. Agafarma, em Farroupilha, em 2 endereços para melhor atendê-lo. Júlio de Cacilhos, 784 e na Rua Coronel Pena de Moraes, 397. Voltamos. Eu quero perguntar à professora Marijane agora, qual é a avaliação que ela faz da educação nos dias de hoje? Bem, aqui nós entramos num terreno bastante delicado, né? Porque eu não acredito que exista meio termo. Assim, é Bolsonaro, é Olavo de Carvalho, é ideologia de gênero, enfim, o que é na educação? Eu acho que a educação, eu penso que a educação
no nosso país, nós temos de ter uma visão do que é que se faz numa escola. Qual é o nosso papel numa escola, como profissionais da educação? O professor, a secretária, o diretor, o vice-diretor, a coordenação pedagógica, qual é o nosso papel dentro de uma escola? Eu vejo que hoje há um certo até desconforto em se falar. Mas vamos ensinar conteúdos? Sim, vamos ensinar conteúdos. Eu acredito que a escola, ela tenha ainda e muito de ensinar língua portuguesa, literatura, ciências, matemática, geografia, história, educação artística, educação física. É preciso que nós voltemos ao tempo em que realmente se trabalhava os conteúdos em sala de aula. Que a pessoa, ao terminar o 9º ano, ou o 3º ano do ensino médio, ou o 4º ano, se houver um curso técnico, ou se ela buscar na colação de grau do seu ensino superior, o seu diploma, ela saiba ter um pensamento lógico com a língua portuguesa. Que ela saiba escrever um parágrafo, 2 parágrafos, 3 parágrafos, um artigo científico, um trabalho de conclusão de curso, que ela saiba escrever na língua culta, na língua portuguesa. Com isso, eu não quero dizer que não se possa falar numa língua coloquial. Qual era a minha postura quando eu trabalhava a língua portuguesa em sala de aula? Eu preciso ensinar a língua culta. Esta ferramenta o meu aluno tem de ter em mãos. Que ele vá utilizá-la no dia a dia? Não. Talvez ele não precise. Ele não precise dizer ao pai e à mãe sentado à mesa: é mister, por obséquio, que me alcances o prato de salada. Não, claro que não. Mas no momento que ele necessitar da língua culta, que ele tenha em mãos essa ferramenta e que ele possa fazer uso dela. Esse era o meu pensamento. Então, o que é que eu pensava? Que o meu aluno, hoje, naquele momento que ele era meu aluno, ele tinha 13, 14, 15 anos. Mas dali a 10 anos, quando ele estivesse na sua vida profissional, na sua vida familiar, ele dissesse: puxa, eu me lembro do que me foi orientado. E não que a professora simplesmente deixou que estava assim e assim estava bom. Então, muitas vezes eu sei que eu não fui muito agradável, que eu fui exigente, que eu procurei fazer com que o meu aluno realmente soubesse uma língua culta, que ele tivesse essa oportunidade de utilizar quando ele assim necessitasse. Mas eu acho que era o meu papel. Assim como é importante que o aluno termine o seu 9º ano, o seu 3º ano do ensino médio, sabendo fazer um cálculo. Uma adição, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão, que ele saiba fazer uma inferência sobre as capitais do nosso país. Que ele saiba fazer uma relação entre onde fica uma Coreia do Norte, onde fica o deserto do Atacama, que ele tenha uma noção de geografia, que ele saiba a história, inclusive se ele não concorda com a história que está no livro, que diz: mas não foi bem esta a história verdadeira. Sim, mas então vamos buscar a história verdadeira. Então é isso que nós temos de ter hoje. A criança, o nosso jovem, o nosso adulto que estuda, que ele tenha a oportunidade de ter uma educação realmente de conhecimento. Que a família faça esse acompanhamento, que exija dessa escola e que esse professor seja bem remunerado. Porque onde um professor não é bem remunerado, que faça um trabalho sério, um trabalho profundo, engajado socialmente, que ele seja remunerado, que ele não precise ter 2, 3 escolas dando aula simultaneamente para poder se manter, para ter uma vida digna para ele e para sua família. Então, mais importante que tudo que se discorra, que se pense no simples, no imprescindível,
e que isso seja oportunizado para a nossa sociedade, para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adultos. Então, a esta altura do que a senhora está me falando, eu vou fazer uma outra pergunta que me parece interessante. O que a senhora me diz sobre o passar de ano, que agora se chama aprovação, da aprovação de alunos que não têm a mínima condição de frequentar normalmente a série seguinte, o seu próximo passo. E agora, por orientação do MEC ou da Secretaria não sei do que, vem essa orientação aos professores que ninguém pode ficar onde está para o ano seguinte. O que a senhora me diz disso? Bem, eu acho que se a visão deles, eu penso que se a visão deles seja esse de uma aprovação a qualquer custo, mas então que se coloque uma oportunidade aos profissionais da educação, à escola como um todo, a todos os profissionais, que haja sempre a oportunidade de se fazer atualizações docentes, formações continuadas, para que o professor também possa se atualizar e saber que ele vai ter de fazer um acompanhamento deste aluno em tempo total na escola, principalmente. Porque se assim não o fizer, simplesmente haver a aprovação, sendo que o aluno não esteja preparado, eu não sei até que ponto não é até uma crueldade com essa pessoa. Eu acredito que seja crueldade, porque esta pessoa não vai conseguir acompanhar a série seguinte e os próprios colegas também vão ter dificuldade com ele, porque o professor vai explicar para a turma toda uma coisa e voltar para aquele, explicar para a segunda e terceira, e talvez ele não vai conseguir entender, porque ele não está preparado para ouvir esta nova matéria que se expõe em sala de aula, diferente da série anterior, onde ele devia ter repetido. Então, me parece, professor, que é bem colocado, é uma crueldade. Ele não vai se sentir bem e vai atrapalhar aqueles que, eu lembro da minha filha, pai, o professor tem que explicar 4 vezes, tá, mas então ele não chegou junto com vocês, esse aluno que está fora. É como a gente diz, é um soldado fora da ordem. Ele não está preparado para estar naquele lugar, naquele momento. Ele teria de ter tido um acompanhamento, uma recuperação paralela ao ano, que é aquela recuperação que existe, que há hoje ainda, que não é mais a terapêutica só no final do ano, exato, mas aquele reforço permanente. Só que também esse professor precisa ter uma realidade também especial, porque se ele tem 2, 3 escolas e ele tem quantas turmas de alunos, como é que ele vai fazer esse acompanhamento com a Marijane lá, que ela tem aquela dificuldade pontual, que ela precisa suprir essa dificuldade para poder continuar a aprendizagem? Então, é toda uma realidade que tem de ser revista. Uma outra realidade que se fala muito no Brasil, e eu acho que pouco se faz na educação, é que se tem isso como uma norma. O filho de papai vai para a universidade pública e o filho do pobre não vai porque não tem dinheiro para pagar a escola particular, a universidade particular. Até quando isso é verdade? E até quanto isso impacta no futuro desses jovens que nascem com dificuldade? Nós temos muito hoje ainda da universidade pública sendo acessível ao aluno que faz uma escola particular e que depois ainda, quem sabe, até faça cursinho, não é? Para poder fazer o Enem ou fazer direto o vestibular e conseguir entrar nessa universidade. Mas aí a questão, eu acredito que ela seja bem mais abrangente. É preciso que se dê condições, junto com as cotas que hoje existem, que eu acho que não tem como retirar as cotas de uma hora para outra. Nós ainda teremos um bom período de cotas, mas deveria ser paralelo a questão de reformas em escolas públicas, não só na reforma física, mas na reforma de ter um estudo realmente, uma educação que dê condições a todos de bater de igual para igual em conhecimento. Não é? Que existe essa oportunidade de conhecimento, e não só para aqueles que têm dinheiro e conseguem ter esse diferencial na hora de disputar num concurso público como é o vestibular ou o próprio Enem, né? Eu sempre afirmei, professora, que
eu nunca precisei de cotas e acho que ninguém precisa de cotas. O que nós precisamos na vida é de igualdade de oportunidades. Foi de encontro que a senhora falou. Se nós tivermos uma escola pública nivelado com a escola particular, exato. nós vamos ter alunos que tanto estudando na escola pública como na escola particular, eles vão chegar com o mesmo nível de conhecimentos e vão ingressar na universidade disputando por capacidade. Exatamente. Meritocracia. 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 Que é o que deveria acontecer para os professores também. Exato. O professor, Exato. aquele que se dedica, ele luta, ele busca a informação, ele se especializa, ele ganha igual aquele que ficou acomodado com a sua formação e ele continua no beabá que ele aprendeu. Então, o que a gente volta ao assunto da meritocracia em cima de um reforço muito interessante na preparação de novos professores. Vamos dizer assim, fazer com que eles, que agora há algumas exigências também, só que de uma maneira desorganizada. Eu não vejo o MEC, eu não sei se a senhora vê o MEC, neste momento, aparelhado, capacitado a fazer uma revolução na educação para que a gente não consiga, para que a gente não continue ocupando as últimas posições no ranking mundial da educação. É a senhora verdade. pensa sobre o MEC? Não, é verdade mesmo. Nós não entendemos porque existe um aporte financeiro do governo para o MEC, existe e não se vê resultados. Nós continuamos sempre nos últimos lugares, nos penúltimos lugares. Nós estamos atrás de países que não se entende como é que nós possamos estar atrás, não é? Com investimentos bem menores. Exato, exato. E agora, nesse momento, também nós estamos com o MEC numa situação bastante instável nessa troca de ministro também, né? Esperamos que esse novo ministro que está iniciando encontre um rumo. Mas, professora, só para deixar nossos telespectadores informados, esse novo ministro entende tudo de Previdência Social. Foi a formação dele na Previdência Social. Então, a gente fica um pouco assustado. E é isso que eu falo, o MEC continua atrapalhado quanto à sua formatação de Ministério da Educação, que precisa hoje, mais do que nunca, uma revolução lá dentro. Com certeza, porque o país só verá mudanças significativas a partir da educação. A partir da educação. Não que a pessoa que não tenha estudado, ela não tenha visão, não é isso. Mas a educação auxilia numa leitura de mundo. Então, o que acontece com a pessoa que estuda? Ela entende o mundo de forma diferente, ela processa as informações de forma diferente, ela sofre menos profissionalmente, familiarmente, porque existe uma evolução, inclusive emocional. O estudo auxilia para isso, né? Então, a parte de educação, ela é muito importante. E o Ministério da Educação, o MEC, ele norteia toda a educação do Brasil, né? Tanto da educação infantil como aos cursos de doutorado. É verdade. Né? Pós-doutorado. Nosso tempo está se esgotando, uma pena. Nosso papo está tão gostoso. E tinha muitas outras perguntas para fazer à professora Marijane. Muito obrigado por ter vindo. E a senhora fica com a última palavra. Eu agradeço muito a oportunidade. Para mim sempre é um prazer muito grande falar em educação. O que eu sei, o que eu tenho conhecimento, né? O tempo de interação que eu tive com as crianças, com os adolescentes, com os adultos, para mim foi muito gratificante. Eu aprendi muito como pessoa, eu aprendi muito como profissional e acredito que tenha me auxiliado muito na minha vida pessoal, familiar e social. Agradeço muito e sempre às ordens, Senair. Muito obrigado pela presença. Nos encontraremos amanhã.